Olá, alunos! Nesse vídeo nós vamos falar da distância de um ponto a uma reta. Então, a distância de um ponto a uma reta é a medida do segmento de reta de extremidades em A e B, em que B é a projeção ortogonal de A sobre R. O que significa isso? Que eu vou traçar uma reta aqui, que é perpendicular à reta R, e aqui eu vou ter o ponto B. Então, a distância é essa distância aqui, é a menor distância, é uma linha reta que forma aqui um ângulo de 90 graus com a reta dada. Então, como que a gente faz para calcular a distância de um ponto a uma reta? Então, aqui, ó, a gente quer determinar a distância do ponto 3 e 5, a reta R, de equação x mais 2y menos 8 igual a 0. Então, primeiro a gente vai fazer o desenho dessa reta aqui. Então, vamos fazer aqui os eixos, eixo x e o eixo y. E aí, aqui a gente tem, vou botar o ponto A, que é o ponto 3 e 5. Esse aqui vai ser o ponto A. Deixa eu marcar aqui 3 e 5. E a gente vai fazer a reta aqui, que tem essa equação, x mais 2y menos 8 igual a 0. Aqui, se a gente colocar o x sendo 0, o meu y vai ser quanto? 2y menos 8 igual a 0. O meu y vai ser 4. Então, ela vai bater neste ponto aqui, ó. Quando o x é 0, o y é 4. Se o y for 0, então, a gente vai ter x menos 8 igual a 0, x vai ser 8. Então, vamos dar um jeito de colocar o número 8 aqui, ó. 4, 5, 6, vamos alongar um pouquinho aqui, 7 e 8, vai estar aqui. Então, a reta passa por estes dois pontos aqui. Então, qual que é a distância aqui? Vai ser este segmento de reta que sai de A e chega a essa reta R aqui no ponto B, e aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Como que eu vou fazer esse cálculo? Primeira coisa, a gente percebe que se eu calcular eu percebo aqui que eu tenho um ângulo de 90 graus, ou seja, esse segmento AB, ele é perpendicular à reta R. Então, o que eu posso fazer? Eu posso encontrar a equação deste segmento. Como que eu faço isso? Encontro o coeficiente angular da reta R e vou achar esse segmento AB. Então, vamos primeiro aqui, ó, x mais 2y menos 8 igual a 0. Vamos isolar o y para achar o coeficiente angular da reta R. Então, 2y vai ser menos x mais 8. Meu y vai ser menos 1 sobre 2x mais 4. Ou seja, o meu coeficiente angular da reta R vai ser menos 1/2. Então, o coeficiente angular desse segmento de reta AB, ele vai ser o quê? O oposto do inverso. Então, ele vai ser mais, e o inverso de 1/2 é 2. E eu tenho esse ponto A, que é o ponto 3 e 5. Então, eu consigo achar a equação desse segmento de reta AB, né? A equação da reta que passa por esse segmento de reta AB. Como que eu faço isso? Com y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Então, vai ficar y menos 5 igual ao coeficiente angular, que é 2, x menos 3. Então, resolvendo isso aqui, y menos 5 igual a 2x menos 6, y vai ser igual a 2x menos 1. Então, este aqui é a reta, suporte aqui desse segmento AB. Bom, para que isso me serve? Para eu conseguir achar esse ponto B aqui, que é o ponto de intersecção. Em outro vídeo, a gente já viu como calcular o ponto de intersecção. Ponto de intersecção é o ponto de encontro dessas duas, do segmento aqui com a reta. Então, quer dizer que se eu tiver aqui, ó, eu vou ter o y igual a menos 1/2 de x mais 4 e o outro y igual a 2x menos 1. O que eu posso fazer? Eu posso substituir o y aqui por 2x menos 1 e calcular o valor de x. Então, a gente vai fazer isso, ó. Vou fazer aqui 2x menos 1 igual a menos 1/2 de x mais 4, isolando o x, né? Então, 2x mais 1/2 de x igual a 4 mais 1. Aqui, a gente vai tirar o MMC, 4x mais x igual a 5, 5x sobre 2 igual a 5,
5x igual a 10, o x vai ser 2. Então, o x aqui do ponto do B é 2. Isolando, né, aqui, colocando o x no lugar do x, aqui o 2 que a gente encontrou, a gente vai ter y igual a 2 vezes 2 menos 1. O y vai ser 4 menos 1, o y vai ser 3. Então, as coordenadas deste ponto B aqui são o quê? 2 e 3. Beleza. Então, agora, o que eu quero? A distância do ponto A até a reta. Então, é a distância do ponto A até o ponto B. Como que eu calculo isso? Achando a distância entre dois pontos, que a gente também já viu em outro vídeo. Como que eu calculo essa distância? A gente já viu em outro vídeo, vou fazer a distância de A sobre B, que vai ser a raiz de x de B menos o x de A ao quadrado, mais y de B menos o y de A ao quadrado. Então, raiz de x de B é 2, menos o x de A, que é 3, ao quadrado, mais y de B, que é 3, menos o y de A, que é 5, ao quadrado. Então, 2 menos 3 vai ser menos 1 ao quadrado, 3 menos 5 vai ser menos 2 ao quadrado. Minha distância aqui vai ser 1 mais 4, raiz de 5. Essa é a distância do ponto A ao ponto B. Aí vocês vão me perguntar, nossa, toda vida eu preciso fazer esse monte de conta aqui? Achar coeficiente angular, achar a equação da reta, fazer a intersecção e achar a distância entre dois pontos? Posso fazer assim ou posso utilizar a fórmula da distância entre dois pontos. Qual que é a fórmula? Eu vou utilizar a equação da reta que ele me dá e substituir aqui no x de P e no y de P o ponto que eu quero calcular a distância, aquele ponto que está externo a essa reta. E aqui o a ao quadrado mais o b ao quadrado, o a é o coeficiente do x e o b é o coeficiente do y. Então, a gente consegue utilizar isso para fazer o cálculo. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa para aquela reta que a gente fez antes, todo aquele cálculo, utilizando a fórmula agora. Então, a minha distância vai ser módulo, né? Porque distância sempre tem que ser positiva. Vou pegar a equação da reta aqui. Então, x, no lugar do x eu vou colocar 3, mais 2 vezes o y, que é 5, mais o c, que na verdade é menos 8. Então, deixa eu escrever aqui, menos 8, para não atrapalhar a nossa vida aqui. Então, menos 8 sobre raiz de o a ao quadrado, o a é quem está junto com o x, então é 1, e o b é quem está junto com o y, que é 2. Então, aqui a nossa distância vai ser 3 mais 2 vezes 5, que é 10, menos 8, sobre raiz de 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Então, minha distância vai ser 10 menos 8 dá 2, 2 mais 3 dá 5. Então, módulo de 5 sobre raiz de 5. Módulo de 5 é 5 e aí fica sobre raiz de 5. A gente não pode ter raiz embaixo, a gente racionaliza. Chegamos em 5 raiz de 5 sobre 5, que na verdade é a raiz de 5, que foi o que a gente encontrou daquela outra forma também. Então, vocês podem optar por fazer pela definição do ponto, na distância de ponta reta, ou pela fórmula da distância de um ponto a uma reta. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.